Estou iniciando uma videoaula sobre o STM32F103C8T6 e o assunto será configuração da GPIO, parte 1. Vamos ver o conteúdo dessa videoaula. Nós veremos, essa é uma primeira parte, porque sobre a GPIO, sobre configurar portas de entrada e saída, tem muito para estudarmos. Cada porta GPIO, nós temos lá, dependendo do tamanho do microcontrolador, nós temos GPIO A, B, C, D, ok? Então, cada porta dessa, ela tem 7 registradores para auxiliar, tanto na configuração como no comportamento, como ela vai trabalhar. Esses registradores são, eu tenho 2 registradores de configuração de 32 bits, que metade da saída, eu tenho 16 bits, 16 portas de saída, em bit. A parte low, a parte do 0 a 7, dos pinos de 0 a 7 dessa porta, é o primeiro registrador que configura, e a parte high, os últimos endereços, do bit 8 até o bit 15, é o registrador Configuration Register High. Então esses 2 registradores são para configurar, nós veremos mais detalhe. Neles que a gente define como que ela vai ser, se ela vai ser uma entrada, uma saída, velocidade, push-pull, open source, a gente vai configurar, a gente vai ver exatamente como configura esses registradores. Depois eu tenho mais 2 registradores de dados, eu tenho registradores que escrevem, quando está configurado para entrada, é o dado de entrada, o Input Date Register, e quando eu estou trabalhando como saída, eu tenho o Output Date Register. Então, quando eu estou lendo na entrada, vai ler, vai jogar nesse registrador, quando está saindo, o que tem no pino é o que tem nesse registrador de saída. Eu tenho um registrador para set e reset, se eu quiser resetar e setar pinos independentes, Então eu tenho esse registrador. Eu tenho outro registrador também somente para reset, resetar os pinos se eu quiser. E eu tenho um registrador, o último aí, um registrador de bloqueio, se eu quiser bloquear, se eu quiser travar um pouco. Nós veremos detalhes, como as configurações travar, para que ninguém fique alterando nada. Então eu tenho um registrador de lock register também. Então nós veremos isso um pouco mais nessa primeira parte agora, olhando no manual, ok? Vamos iniciar aqui com o nosso datasheet, Eu tenho o manual e eu tenho o datasheet. Aqui é o datasheet. Na página 26 do datasheet do nosso controlador, o STM32F103C8F6, T6, desculpa, nós temos, na verdade, esse microcontrolador, Ele é de média densidade. Ele tem esse invólucro aqui, ok? Então ele é um microcontrolador de 48 pinos com esse invólucro aqui, ok? Então eu só quero dizer que assim, nós temos a porta A, isso aqui é o pino 0 da porta A, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? O 8 vai continuar aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então os 16 pinos da porta A estão aqui, ok? Da porta B, vamos ver, o pino 0, vamos achar aqui o pino 0, a porta B, aqui, ok. Porta B, pino 0, 0, pino 1, pino 2, então vamos rodando aqui, pino 2, pino 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho o 9, aqui o 10, o 11, 12, 13, 14 e 15, também os 16 pinos da porta B. Então eu tenho aqui já 16 pinos da porta A, 16 pinos da porta B disponíveis, nesse microcontrolador. Agora, a porta C e D eu não tenho todos, porque ele tem uma limitação esse é um microcontrolador de média densidade, então eu tenho 48 pinos, além de alimentação, tudo isso. Então o que eu tenho aqui? A porta C eu tenho o pino 13, o pino 14 e o pino 15 somente isso da porta C. Ok, ele trabalha com a porta C, mas alguns pinos só. Eu tenho a porta D também, 2 pinos, a porta D, o pino 0, a porta D, o pino 1, Fora isso, eu não trabalho mais com outros pinos. Então, a porta A e B é completa, a C e D não são completas, são alguns pinos. Essas são as limitações do nosso microcontrolador. Dependendo do microcontrolador, eu tenho mais pinos, eu tenho mais disponível,
O último da linha, dessa linha com alta, né, alta densidade, com todos os pinos, ele teria todas as portas, né? Então eu tenho muito mais pinos, ok? Então esse é o nosso microcontrolador, esse é o nosso contexto de aprendizado. Então somente destacando isso, né? Ok? Agora vamos para o manual. No manual, na página 158, ok? Nós temos aqui, olha, falando sobre GPIO, certo? A descrição da funcional da GPIO. Então aqui está falando que eu tenho aqueles registradores, que eu comentei, os 7 registradores, né, para trabalhar com configuração, para um modo de trabalho, de comportamento da GPIO. Okay? Aqui ele descreve um pouco mais que os modos de entrada e saída podem ser, olha lá, entrada flutuante, entrada pull-up, entrada pull-down. Eu posso ter funções especiais, como entrada analógica. Ok? Eu tenho saída open drain, né? Eu tenho saída push-pull e eu tenho umas funções alternativas também, né? Eu tenho funções padrões de pinos de entrada e saída padrão e eu tenho funções alternativas com periféricos, né, alternativos que usam esses pinos, ok? Que nem uma serial, um exemplo, às vezes um pino desses, né? Então eu agrego funções alternativas a esses pinos. Fora isso, são operações padrões de entrada e saída. Mas eu posso configurar os tipos que eu quero de entrada, como que ela vai se montar lá, flutuante, pull-up, pull-down, né? E saída open drain ou push-pull. Então tudo isso é configurado, né? Então eu uso esses registradores para configurar. Vamos continuar aqui, olha. Então aqui está um diagrama básico, né? Só para vocês verem aqui, olha. Isso é um diagrama básico. Então olha aqui, ó. Esse é o meu pino, né? Meu pino padrão aí, qualquer um dos pinos. Esse é um diagrama padrão também das entradas e saída. Então o que é entrada? Olha, esse tracejado, esse retângulo primeiro aqui, ó, é uma entrada, né? Então aqui tá os modos de trabalho. Se eu vou trabalhar com entrada, esse sinal vai entrar, ok? Claro que através da minha configuração eu vou habilitar, né, para esse buffer funcionar. Se ele vai trabalhar pull up ou pull down, vai estar aqui configurado tudo isso, então muda esses comportamentos, por isso tem essas chavinhas, ok? Então aqui é o meu registro de entrada, então que vai ler o meu dado de entrada, ok? Então assim, se eu estou configurado como entrada, ele trabalha por aqui. Se ele está configurado por saída, é o mesmo terminal. Então está aqui embaixo esse outro retângulo, né? Então eu tenho meu registro de saída, né, onde o dado de saída vai estar aqui, ele vai jogar na saída. Eu tenho aqui dois MOSFET, um canal N e um canal P, ok? Que vai definir os modos de trabalho, lá, ó, push-pull ou open drain, né? Ok? Então assim, na próxima videoaula, como a gente está trabalhando com a nossa aplicação o Pisca LED, nós configuramos como output. Então eu vou explicar melhor como funciona como output, né? E vendo os registros, depois que a gente rodar a aplicação, a gente vai depurar e ver como que ficou a configuração daquele, por isso que o LED está piscando, a gente vai ver como que ficou a configuração. Nós vamos aplicar, eu vou fazer uma simulação também no LT Spice aqui de como que é mais ou menos essa saída, como que é a eletrônica dessa saída. Depois uma nova aplicação, a gente vai incrementar ali, de repente colocar um botão para apertar, para o LED piscar, alguma coisa assim, que a gente vai usar um outro pino como entrada também, só para aprender aqui como configura e ver isso funcionando também. Mas a princípio, aqui eu só estou passando uma geral de entrada e saída, depois a gente vai focar primeiramente como saída, que é a nossa aplicação atual, e depois vamos fazer uma outra aplicação como entrada. Essa é uma aplicação básica, né, para o nível de 3,3, aqui são a mesma configuração, mas para alguns pinos que são tolerantes a 5 volts, a única diferença é só o diodo de proteção aqui de entrada, somente isso. Depois eu explico isso em maior detalhe, ok? Então aqui, olha, eu tenho lá nós veremos aqueles registradores de configuração, eu tenho alguns bits que eu configuro para ele se comportar como entrada, né? Então, olha, como entrada eu tenho essas 4 configurações aqui, né? Entrada flutuante, entrada pull down, pull up ou é uma entrada analógica. Então, dependendo dos bits aqui, ó, como eu seleciono, né, eu tenho esses 2 bits de configuração, configuração 0, configuração 1, o mode 1 e mode 0. Dependendo do estado desses bits, conforme eu configurei a funcionalidade. Se tiver sendo como saída, são essas duas aqui, ó. As saídas de propósito geral, eu posso trabalhar com push-pull ou open drain. E se é uma função alternativa, como eu disse para você, algumas funções especiais também. Então são tudo, dependendo do
do valor, né, desses bits, eu estou configurando. Então, quando eu configuro, eu uso a biblioteca RAW ali já selecionando, a biblioteca RAW vai escrever devidamente nesses registradores e nós veremos isso no detalhe. Então, aqui no Mode, quando eu estou configurando como output, dependendo da combinação aqui de zeros e uns, eu tenho um modo de funcionamento, que nem eu estou trabalhando lá com pin LED, piscando LED, então eu poderia configurar ele como o mode 1 em 0 e o mode 0 em 1. Ele vai trabalhar no máximo aqui com uma velocidade de 10 MB. É suficiente para o que a gente está fazendo. Se ele tivesse com a configuração 1 e 0, estaria... Eu estou mudando, né, a velocidade máxima da saída do pino, né? Então, se eu tenho alguma aplicação que tem essas limitações, eu preciso tomar cuidado e selecionar exatamente o modo, a frequência certa para a aplicação, ok? Então é isso que nós estamos vendo por enquanto. Agora só dar uma olhada aqui para vocês verem, na página 170 é onde inicia ali aqueles registradores onde inicia. Então, nós vimos lá no mapa de MIDS, no mapa de memória, que a gente tem ali os endereços base, né, das portas. Então, aqui são os offsets, são aquele esse é o primeiro registro de configuração, né, o CR low lá, ok? Configuração do registrador na parte de baixa. Então aqui está assim, ó, aqui está todos os bits que ele configura. Então, olha lá, o mode, o bit 1 e o bit 0 do mode, o CNF, o bit 1 e o bit 0, então os valores aqui, ó. Isso aqui configura o bit 0, isso aqui configura o bit 1, isso aqui configura o bit 2, isso aqui até o bit 7, porque ele é low. O high, e aqui é o seguinte, pessoal, se eu reseto, quando tem um reset, né? Quando eu tenho reset, essa porta vai para esse valor aqui, né? Então, se você pegar esse valor aqui em hexadecimal, converter ele aqui, você vai ver como que ele fica, né? É a configuração inicial, ok? Como a configuração inicial, eu tenho aqui, em hexadecimal, cada casa aqui, cada dígito representa 4 aqui em binário. Então, o número 4 em binário, o que eu teria aqui, ó? Essa casa vale 2 elevado a 0, vale 1, 2 elevado a 1, 2, essa aqui é 4. Então eu tenho 0, 1, 0, 0. Né? Então, como que estaria configurado se eu ver lá naquela tabela, como seria 0 e 1, 0, 0, essa é a configuração padrão quando eu reseto, ok? Então, se a gente ver aqui embaixo, olha, eu tenho assim, para esse bit, se eu tenho configuração em 0 e 0, né? Em 0 e 1, poderia voltar lá na página só para dar uma olhadinha. Então eu tenho lá, aqui eu tenho a descrição na página 160. Então 0 e 1, então ele configura o 0 e 1 ali no CNF, ele configura como uma saída de propósito geral open drain, né, um dreno aberto, ok? E ali eu estou colocando 0 e 0, ok? Eu não importo os valores do modo. Então, na verdade, ela sempre está configurada com uma saída open drain, quando eu reseto, ok? Voltando lá. Então, é só para dizer, ele mostra o status de quando esse registrador, quando há um reset, para que valor ele vai. Então, ele deixa todas as portas configuradas no modo padrão. Então, como saída open drain, ok? Eu tenho aquele high, os outros 7 bits, né, que eu configuro também. Mesma coisa, né, quando eu reseto, né, aqui é o deslocamento dele, né, ok? Tem o endereço base desse registrador e aqui esse já é o segundo, então esse é o deslocamento 4. E esse aqui é o valor de reset, que é igual ao primeiro lá. E assim vai. Aqui eu tenho outro registro, do input date, né? Ele tem o address aqui, o deslocamento 8, né, do offset. E quando eu reseto ele zera aqui, né? Okay? Então, ele me zera esses bits aqui. Os primeiros aqui não importa, ele fica o que está, mas os outros zeram. Então, esse aqui são esses 7 registradores que configuram. Nós veremos mais detalhes na próxima videoaula dos valores que a própria biblioteca RAW coloca conforme eu seleciono ali no programa, né? Então, nós veremos mais o detalhe. Essa é só uma visão geral de como que as coisas funcionam. Espero que vocês tenham entendido, né? Agradeço a atenção, obrigado.